saúde, governo e dinheiro. Sri Aurobindo, ser que considerava os assuntos de um ponto de vista cósmico, não limitado pelas leis tridimensionais da matéria física, declarou certa vez que não havia encontrado solução para 3 setores da vida da superfície do planeta Terra. O primeiro, que para ele permaneceria insolúvel até que tivesse início um novo ciclo do mundo, era o da saúde. O segundo, o do governo. E o terceiro, o da energia monetária ou dinheiro. Conforme sua visão, algo teria que ser transformado e esclarecido na consciência humana, antes que eles tivessem uma solução ou recebessem um tratamento de nível espiritual. Assim sendo, segundo Sri Aurobindo, eles continuariam a ser encarados no mesmo nível denso, ou seja, a proporcionar sofrimento e, no caso específico do dinheiro, até mesmo a provocar atos criminosos. A saúde, conforme se sabe, depende do caminho que o indivíduo segue em suas sucessivas encarnações. Enquanto ele usa o livre-arbítrio, um estado mental que a raça humana deverá transcender para em seguida entrar em uma ordem superior de vida harmonizada com a vontade universal, não é possível que tenha saúde dado que opta por certas situações, movido pela aparência e não por um conhecimento mais profundo. Através do seu ponto de vista ainda mental, o homem confunde seus desejos com suas necessidades verdadeiras, dando margem assim para que o supérfluo predomine em sua vida terrena. Vivendo para o supérfluo, ele deixa de compreender o que se passa no interior das demais pessoas e dos eventos, desgastando-se em uma luta contínua que no seu decurso o exaure e até mesmo as reservas naturais planetárias. Somente quando passar a auscultar sua verdadeira necessidade interna e espiritual e não superficial e material, o homem poderá ter saúde e seguir uma vontade suprema de raízes assentadas no plano cósmico da consciência. Através do livre-arbítrio, o indivíduo dá alimento e força aos seus desejos humanos e vitais, desejos que vêm de um nível de consciência limitado e que não correspondem às suas verdadeiras necessidades. No livro Caminhos para a Cura Interior, tivemos a oportunidade de desenvolver esse tema, que ainda se encontra mesclado com as forças involutivas, forças essas que continuarão a fazer parte da vida na Terra ainda por certo período. Também o governo, enquanto não for movido por energias espirituais vindas do núcleo interno da consciência cósmica do homem, não contará com uma liderança externa de nível superior, harmonizada com as leis universais. A política, que representa poderio econômico sem base do conhecimento e poder internos, nada manifesta de realmente evolutivo. Ela constitui apenas um meio mais ou menos imposto de se obter uma falsa ordem e uma falsa harmonia entre os homens. Os governos existentes cuidam, na melhor das hipóteses, do progresso material, social, econômico e tecnológico da sociedade, a expensas de outros povos menos favorecidos em vários sentidos, e o considera como desenvolvimento. Na verdade, porém, esse progresso é uma manifestação apenas parcial da lei evolutiva. Há nessa lei aspectos superiores que, se não forem observados e vividos na prática, deixarão de proporcionar ao homem o seu verdadeiro alimento, que só na proporção de 30% vem do nível material, enquanto 70% vem dos níveis cósmicos ou dos planos invisíveis e suprafísicos. Quando se buscar em primeiro lugar o desenvolvimento da consciência, o equilíbrio que advirá disso irá refletir-se nos níveis externos e materiais da vida. Consequentemente, a pressão que hoje os homens exercem uns sobre os outros desaparecerá. Chegamos agora ao terceiro ponto, até hoje insolúvel na vida da superfície da Terra: o dinheiro.
qual seria o caminho para harmonizar as forças que levaram o planeta ao caos atual? Se no universo existe tudo o que é necessário para todos, por que aqui há miséria? Como é que se instaurou esse desequilíbrio agora irreversível, a menos que algo global aconteça para solucioná-lo? Como se poderá evitar que o planeta venha a explodir sobre as forças involutivas que o envolvem, dentre elas os opressores sistemas econômicos vigentes? Os ecologistas têm tentado nos últimos 30 anos chamar a atenção geral para a necessidade de se salvarem certas espécies animais, de se preservarem florestas, de não se comprometer o solo, assim como a água, com adubos químicos e venenosos. Além disso, eles têm buscado alertar as populações para a realidade dos buracos de ozônio, da chuva ácida, da ameaça nuclear, do perigo que advém do uso de pesticidas. O que se tem visto, no entanto, é o prevalecimento de uma força maior do que os movimentos altruístas que eles têm empreendido. Hoje, a cada minuto, 21 hectares de florestas tropicais são destruídos, 35 mil barris de óleo são consumidos, 12 mil toneladas de dióxido de carbono são adicionadas à atmosfera. Essas cifras, é claro, se agigantam a cada dia que passa, porque a população cresce desorganizadamente e o consumo, decorrente de desejos relativos a um nível mais material da consciência humana, também aumenta. A cada hora, cerca de 700 hectares de terra produtiva vão se tornando desérticos e 2.000 crianças morrem de desnutrição. A cada hora, encontram-se quase 100 casos de câncer em um país do hemisfério norte e a cada dia 250 mil toneladas de ácido sulfúrico caem juntamente com a chuva nesse mesmo hemisfério. Diariamente, 60 toneladas de plástico são atiradas ao mar pelos homens, provocando a morte progressiva da fauna e da flora dos oceanos. Esses dados, além de aproximados, crescem à medida que o tempo passa. O dinheiro está diretamente envolvido nessa situação catastrófica, pois a maior parte do consumo dos recursos planetários é feita em nome do desejo humano, da busca do supérfluo, amparada pelo mau uso da energia monetária e estimulada pela própria engrenagem administrativa dos bens. Conta uma antiga lenda que em Górdio, cidade da Frígia, foi dado um nó na corda que apertava o jugo do timão do carro de Zeus. O indivíduo que fosse capaz de desatá-lo herdaria o reino. Desatar o nó górdio era como resolver a questão econômica atual. Impossível. Quando o problema parecia insolúvel, alguém tomou de uma espada e cortou o nó um só golpe, em vez de tentar deslindá-lo. Que espada poderia eliminar a situação precária na qual se encontra hoje a superfície da Terra? Se existe uma mente única, e se essa pensa em tudo e em todos, o que acontece realmente aqui quanto à distribuição e à circulação da energia monetária? Como seremos incluídos na abundância do cosmo conscientemente? Constituirá mesmo essa abundância uma questão de acúmulo de bens materiais continuamente extraídos da terra? Quando começará o homem a pensar sobre esses pontos? Haverá realmente tempo para reflexões prolongadas? Não estaremos nós muito mais próximos de soluções drásticas, imponderáveis do que podemos imaginar? Se demarcarmos no mapa de várias nações as áreas onde existem armas nucleares armazenadas, as regiões nas quais experimentos mortíferos subterrâneos são realizados, os pontos em que reatores universitários e militares estão localizados, bem como as regiões visadas pelos projetos comerciais de utilização de energia nuclear altamente poluente, as áreas reservadas para as indústrias nucleares e para o tratamento do urânio, mineral que possibilita a confecção de bombas e armas mortíferas,
e, finalmente, os locais onde está estocado o lixo radioativo, cuja periculosidade é conhecida, pouco espaço sadio sobra nesses países. Ficam-nos aqui algumas perguntas. Quantas nações da superfície da Terra estarão nessa situação? Qual será a verdadeira proporção da ameaça que se encontra nesse momento sobre a humanidade terrestre, que vive em corpo físico e que se encontra ainda polarizada nos níveis tridimensionais da existência, os planos físico, etérico, emocional e mental? A revista inglesa Index revelou que os temas ambientais estão entre os mais censurados ou entre os que receberam divulgação menos adequada no ano passado. Segundo um levantamento feito nos Estados Unidos, 4 dos 10 temas mais censurados referem-se a problemas ambientais que ameaçam a vida humana. O projeto Galileu, que poderá ser concluído pela NASA, prevê um ônibus espacial que levará ao espaço cerca de 23 quilos de plutônio radioativo. Esta carga, segundo a revista, é suficiente para eliminar a vida humana se for liberada uniformemente no planeta. Segundo a mesma revista, o Departamento de Energia dos Estados Unidos pretende instalar 1.000 fábricas cujos alimentos para as populações serão processados com grandes quantidades de lixo radioativo. Por outro lado, o Jornal do Brasil também publicou recentemente, ao transcrever as notícias acima, que cerca de 60.000 pessoas morrem por ano nos Estados Unidos e Canadá, vítimas da chuva ácida. Vivemos realmente um momento muito especial. Trecho do livro O Novo Começo do Mundo, de Trigueirinho.